É absolutamente espantoso o voto do ministro Luiz Fux. Tão espantoso que até os americanos como Donald Trump estão abismados, dizem os jornalistas internacionais. E para estar abismado é preciso que antes Trump soubesse que estava errado em tudo que queria que fosse feito no STF. Estava pensando completamente fora do contexto constitucional brasileiro. E Fux está dando a essas pessoas que odeiam a Constituição, seja os americanos, seja os brasileiros, um presente inesperado. O Luiz Fux de hoje, a partir das 9, é outro. Antes, ele era um dos ministros mais punitivistas do STF, capaz de impedir a diminuição de pena de uma pessoa que tivesse furtado um mero pacote de bolacha. Fux julgou centenas de pessoas do 8 de janeiro sem foro privilegiado, sem nunca ter levantado a questão de que elas não tinham foro e que não poderiam então ser julgadas pelo STF. Os bolsonaristas nunca vão poder dizer que Luiz Fux é um herói. Hoje ele fez uma mudança drástica e absolutamente política. Por algum motivo desconhecido, desconsiderou todo o aparato jurídico de um voto do tamanho que deve ter o voto de um jurista da Suprema Corte. Misturou doutrinadores do direito que não têm nenhuma relação de ideias e de teses que se complementem. Citou juristas punitivistas e corroborou a ideia deles com criminalistas abolicionistas, que acreditam que a pena de prisão é ineficaz. Fez um balaio de informações que ajudam os políticos do bolsonarismo e da extrema-direita no mundo, porque, com palavras difíceis, é fácil enganar a população que você está sendo técnico. Alexandre de Moraes é o ministro que mais foi coerente durante todo o contexto do golpe. Nunca baixou a cabeça para nenhuma opinião política de dentro ou de fora do Brasil, nem mesmo quando foi direta e pessoalmente sancionado por um país que se acha dono da nossa justiça. A primeira coisa, portanto, que é preciso entender de tudo o que Fux está dizendo hoje é que nada mesmo mudará o futuro de Bolsonaro. Nem mesmo o voto dele, por mais embromação que tenha, por mais palavras difíceis, por mais autores e por mais que ele tome todo o dia de hoje mais 5 dias à frente. Bolsonaro será condenado. In Fux we trust. Isso quem falou foi Sérgio Moro, para o Dallagnol, em plena Lava Jato, no grupinho que eles tinham lá, que depois virou a Vaza Jato e demonstrou o que era aquela quadrilha que organizava um golpe de Estado também naquela época, dentro do judiciário. Mas enfim, isso demonstra a quem serve o Fux. Aliás, eu não sei se vocês sabem, né, que Fux, em alemão, fiquei sabendo hoje isso, é raposa, não é por acaso, né? As coisas não são por acaso. Mas é interessante a gente ver a contradição do Fux. O Fux na Lava Jato votou favorável para que réus sem foro privilegiado pudessem ser julgados no STF. Agora ele fez exatamente o contrário, dizendo que quem não tem foro privilegiado não pode ser julgado no STF. Interessante é que ele puniu mais de 400 pessoas no 8 de janeiro. As pessoas que foram lá, destruíram tudo, né? Os terroristas, ele foi lá e julgou e puniu, porque ele é punitivista, ele gosta de punir. Agora, com o andar de cima, ele veio cheio de argumentos dizendo que quem não tem foro privilegiado não pode ser julgado no STF, se contradizendo os votos dele e as condenações que ele já deu justamente do 8 de janeiro. Isso é muito curioso, né? Como ele muda rápido, julgou ontem uma coisa e hoje ele julgou outra coisa completamente diferente. É, mais bizarro que isso, só a peruquinha dele, né? Ou não, talvez a peruquinha dele seja o menor dos problemas e das bizarrices desse julgamento por conveniência. Talvez ele esteja preocupado, né, em não poder mais importar, como eu vi isso aí, né, importar a peruquinha ali. Mas é isso, o Fux se servindo para um papel deplorável, simplesmente para fazer conteúdo para a extrema-direita fascista ficar surfando em argumentos furados. Ele trouxe questões aí envolvendo inclusive as provas que já foram amplamente debatidas e demonstradas a validade. Ele trouxe até isso, né? Parece mais um advogado das partes ali, parece um advogado de defesa, mais do que um juiz, inclusive. Então é isso, né? O Raposinha, o amigão do Sérgio Moro, o amigão da Lava Jato, o amigão da extrema-direita fascista fazendo seu papel. Mas quer saber de uma coisa? Não vai mudar nada, porque sexta-feira, gurizada, é sextou. Óbvio. É só parar e raciocinar. Opa, peraí. Por que o Fux não entrou na lista? Eu olho pra esse cara e vejo Jair Renan Bolsonaro, o inimigo da sinapse. Porra, todo mundo quer saber por que o Fux não tá na lista de restrições, de sanções dos Estados Unidos. Explica pra gente. Fiz a reunião. Foi excelente a reunião. Excelente. O Fux é um cara humano. Então, nosso senador fez uma reunião com o ministro Luiz Fux. E nessa reunião, ele deve ter dito alguma coisa. Lembrando, o ministro Luiz Fux pediu a condenação só do ajudante de ordens, do Mauro Cid. Ele foi o responsável pela porra toda, ou seja, o golpe seria uma grande festa surpresa para Jair Bolsonaro. Porra, é quase um crime passional, mané. Eu disse a ele, segue, inicia, discordando do que está acontecendo, do que o STF está fazendo, porque senão o seu nome vai entrar
na lista. Então, o senador da SWAT, que disse outrora ter um visto de informante dos Estados Unidos, teria passado para o ministro da Suprema Corte, que está julgando a tentativa de golpe, que ele precisa discordar de tudo que está acontecendo, senão ele seria sancionado. É isso mesmo, Fux? Porra, meu irmão, que sensacional é o Brasil. Expliquei o que era a lista. Inicialmente, perde visto, ele, família. Vou me colocar no lugar do ministro Luiz Fux, o nosso Julio Iglesias. Se fosse eu, ouvindo essas palavras do senador da SWAT, eu sentiria uma ameaça. Fica o questionamento aí. Olá pessoal, tô aqui no aeroporto, dá pra ver, por isso perdão pelo barulho, mas vamos lá. Realmente, a questão do voto do ministro Fux hoje chocou todos pela falta total de aderência ao passado dele. Ou seja, vamos recordar que o ministro Fux sempre foi um positivista. O ministro Fux foi a favor da prisão em primeiro grau lá no julho, foi a favor da prisão em segundo grau lá atrás, foi contrário aos juízes das garantias, foi contrário ao sistema acusatório do pacote anticrime. Então, em suma, 99% dos HCs impetrados, o ministro Fux nega, pesquisa feita pelo Davi Mettinger. Então, esse foi o grande choque. Agora vamos lá, a tese acolhida de nulidade por incompetência. Ele não fez isso na Lava Jato e não fez isso até hoje, nenhum julgamento em atos similares. O Fux até agora nos atos democráticos não tinha acolhido essa tese. Veio com essa tese dizendo para mim absolutamente nulo. Beleza, apenas ele não está sendo coerente com nada do que ele decidiu no passado. Hoje ele teve mais divergência do que talvez divergências pró-réu do que toda a vida. Gente, saindo do Supremo agora, eu na verdade nunca vi um voto vergonhoso como esse. A culpa é do mordomo, a culpa é do ajudante de ordens, não é de quem dá as ordens. Deixa eu te falar outra coisa. Esse ministro Fux, no 8 de janeiro, ele condenou 400 pessoas. Diz que era organização criminosa. Veja, os peixinhos participaram de organização criminosa. Naquele momento, em nenhuma circunstância, ele questionou e pediu nulidade, dizendo que o Supremo não era o foro apropriado. Não fez isso. Então veja a loucura. Hoje, o mordomo aqui foi condenado e Bolsonaro não sabia de nada. Vocês tentam entender isso? Sobre a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Se o tenente-coronel Mário Cid, que era ajudante de ordens, foi condenado, era o quê? Era um golpe surpresa que eles estavam fazendo? Bolsonaro ia ser surpreendido? Gente, é impressionante. Eu quero chamar a atenção de outra coisa. O voto teve pitadas de provocação. No momento que o Supremo Tribunal Federal está sendo atacado, tem ministro sendo sancionado por um governo norte-americano, por um discurso de extrema-direita. Então, é um voto que demoniza o Supremo Tribunal Federal. Agora, veja bem, o Bolsonaro vai ser condenado, pessoal, há mais de 30 anos. Então, veja, o importante em todo esse julgamento, no voto do Moraes e do Flávio Dino, o voto do Moraes teve 40 minutos da Operação Punhal Verde e Amarelo. O plano, em detalhes, sendo contado pelo ministro Alexandre de Moraes, para assassinar Lula, para assassinar Alckmin, para assassinar o próprio ministro Alexandre de Moraes. Agora, escutar tudo que a gente escutou hoje aqui é impressionante, né? E é o mesmo ministro. Veja, ele também no recebimento da denúncia há pouco tempo agora, dessa denúncia contra o Bolsonaro. Ele não questionou que o Supremo não seria o foro apropriado, então ele muda de voto. E, na verdade, por ele é isso. Foram os peixinhos e o mordomo. Livrou a cara de Jair Bolsonaro e dos tubarões. O voto do ministro Luiz Fux tornou-se agora propriamente patético, caricato. E não porque ele abriu uma divergência com o relator, o ministro Alexandre de Moraes, mas porque ele absolveu o deputado federal Alexandre Ramagem, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o almirante Almir Garnier. Eles foram absolvidos de todas as 5 acusações e ele condenou o tenente-coronel Mauro Cid, que era apenas assistente direto de Jair Messias Bolsonaro. O ministro Luiz Fux consegue o impossível. Ele absolve as cabeças, os líderes, os generais, os almirantes, e ele condena aquele que tem a patente mais baixa, a posição mais inferior,
como se fosse uma demonstração concreta do que é de pior no sistema judiciário brasileiro. Roberto D'Amato, antropólogo, estudou um provérbio que tudo revela sobre o Brasil e seu sistema judiciário, sobre Luiz Fux. O provérbio diz: aos amigos, tudo, aos inimigos, a lei. Isto é, aos amigos os privilégios e todas as benesses, aos inimigos a lei. Aquilo que devia igualar, na verdade, discrimina. O voto do Luiz Fux tornou-se patético e caricato. Eu fico imaginando aqui, se numa democracia já tá tão difícil assim pra gente se livrar do Bolsonaro, imagine numa ditadura com esta praga no poder. Os caras criaram um projeto de lei pra proibir a justiça de julgar um político se o Congresso não autorizasse, só pra poder blindar o Bolsonaro. Querem acabar com a lei da ficha limpa pra garantir que o Bolsonaro possa voltar pra vida pública. Querem conceder uma anistia pra ele não ficar preso. Articularam sanções econômicas contra o Brasil pra mobilizar a população a ficarem contra o julgamento dele. Aplicaram sanções a um ministro da Suprema Corte para intimidar ele e os seus colegas de condenarem o Bolsonaro. E agora nós estamos sendo ameaçados de guerra pelos Estados Unidos. Tudo isso para garantir que o Bolsonaro possa ser candidato em 2026. E isso porque ele é honesto, viu? Imagine se ele não fosse. Trump não tem medo de usar meios militares para proteger a liberdade de expressão. É muita cara de pau, né? O cara que tá mandando prender opositores, prender quem defende a Palestina, expulsando do país que ele critica nas redes sociais e ameaçando fechar emissoras, tá falando em defender a liberdade de expressão. Eu vou dar só um recadinho aqui pra vocês bolsonaristas que estão em festa com a notícia dessas. Se os Estados Unidos nos atacarem, vocês acham que vocês, os bolsominions saudáveis, entre aspas, né, porque psicologicamente a gente sabe que vocês não estão, você acha que o nosso exército não vai te convocar pra guerra? Todos nós somos reservistas, seu babaca. A família Bolsonaro tá querendo colocar o céu na reta pra salvar o deles. E você, o que achou? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e até a próxima.